Olá, tudo bem com você? A paz do Senhor Jesus. Aqui é o evangelista Ivan Domenicali. Que alegria estar com você aqui mais uma vez. E no último episódio, o quinto episódio desta série, O Cristão e o Evangelismo. Que privilégio Deus nos deu de entender, de estudar um pouquinho sobre essa dinâmica do cristão e do evangelismo. A gente viu aqui tantas coisas já, Nós entendemos lá no primeiro episódio que os cristãos são procurados por Deus, não é verdade? Que Deus está à procura de quem? Dos verdadeiros adoradores, de cristãos que realmente querem evangelizar, querem fazer a obra. Nós vimos também sobre os cristãos ativos, cristãos que se movimentam, Vimos também no episódio 2, cristãos conformados, aqueles cristãos que não são conformados com o mundo, mas são conformados, configurados com a palavra de Deus. Depois, no terceiro episódio, sim, os cristãos ativos, aqueles cristãos que não se contentam em ficar parados, aguardando, mas cristãos que andam, que avançam, que têm ação, que têm atitude, Vimos no episódio anterior também sobre os cristãos que servem, os cristãos que realmente colocam as mãos no arado, cristãos que entendem que o servir faz parte da vida cristã. Isso é ser um cristão evangelista, ser procurado por Deus, ser conformado com a palavra de Deus, ser ativo na obra de Deus, servir a Deus, servir os irmãos, servir as pessoas, que inclusive é um dos valores da casa de Deus, Você pode acompanhar isso no nosso site também. E hoje, o nosso último episódio. E eu quero falar com você sobre cristãos vigilantes. Talvez um dos mais sérios de todos os episódios, todos os temas que nós abordamos aqui. Talvez um dos mais sérios, com certeza um daqueles que Deus realmente falou muito comigo, falou muito no meu coração, e eu espero que Deus fale com você também. Mas você já deixou aí o seu like, você já se inscreveu no canal da Casa de Deus? Isso é muito importante, tá? Não para nós, mas importante para que mais pessoas possam ter acesso a esse material, a esse conteúdo. Compartilhe então esse episódio, compartilhe todo o estudo aqui, toda a série O Cristão e o Evangelismo. Compartilhe com a sua família, com seus amigos, não deixe de fazer isso. E se inscreva aí no canal, ative o sininho para que você receba as notificações, Se você não viu os episódios anteriores, possivelmente é porque você não ativou o sininho, não se inscreveu no canal. Amém. Vamos lá, você já pegou sua Bíblia aí? Papel, caneta na mão. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13. Vai aparecer na sua tela o versículo de número 37 é o que nós vamos iniciar aqui, mas Marcos, capítulo 13, nós vamos aqui pegar alguns versículos, nós vamos nos aprofundarmos um pouquinho nesse capítulo do Evangelho de Marcos, tá bom? Vai aparecer na sua tela, a minha versão é a revista e atualizada. Você acompanha comigo aí. Marcos, capítulo 13, versículo 37, diz assim o texto: O que, porém, vos digo a todos, vigiai. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Esse versículo pequeno, ele encerra, na verdade, uma narrativa do Senhor Jesus com alguns dos seus discípulos, porque Jesus estava saindo da sinagoga, estava saindo do templo, e os seus discípulos, possivelmente, como diz o texto, Pedro, Tiago, João e André, eles olharam para construções, possivelmente a própria construção do templo, e eles falaram: olha, Jesus, que construções, olha que pedras, olha que arquitetura. Eles estavam encantados com aquilo que eles estavam vendo. E Jesus disse a eles exatamente assim: dessas construções que vocês estão vendo, não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído, tudo será derrubado. Na verdade, Jesus estava dizendo o que nós aqui podemos chamar de o início do fim. O início do fim, o fim de todas as coisas, o fim dos tempos. E Jesus, por causa dessa palavra, por causa dessa expressão, ele gerou ali um desconforto, talvez, no coração dos discípulos,
que começaram a indagar Jesus, falaram: Jesus, fala mais sobre isso, o senhor pode falar mais sobre o fim dos tempos, como será, quando será, o que vai acontecer, nós queremos saber. E Jesus então começa, no capítulo 13 aqui de Marcos, ele começa a discorrer alguns sinais do fim dos tempos. Nós estamos falando aqui de cristãos vigilantes, cristãos que pregam o evangelho, cristãos que evangelizam, precisam ser vigilantes. E é exatamente isso que Jesus está provocando em seus discípulos, uma vigilância com relação a coisas que estão para acontecer, mas algumas delas já estão acontecendo e nós temos que estar vigilantes, porque são sinais do fim dos tempos. Então Jesus começa a listar essas questões, começa a listar esses pontos que eles têm que ser observados e que eles têm que estar vigilantes. E ele começa dizendo que haverão guerras, são sinais, rumores de guerras. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, terremotos em vários lugares, fome, que um irmão entregará outro irmão, trairá outro irmão, entregará ele à morte, e o pai ao filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e o matarão, que eles seriam entregues aos tribunais e às sinagogas para serem açoitados, e que eles teriam que comparecer a governadores, eles teriam que comparecer a pessoas importantes por causa de Jesus Cristo. Então Jesus conclui essa lista, ele conclui essa fala com o versículo 13 de Mateus capítulo 13. Vai aparecer para você aí, Marcos capítulo 13, versículo 13. Marcos 13, 13. Ele diz assim: sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. A pergunta é: como então nós podemos perseverar como cristãos por algo que nós não sabemos, por algo que nós não estamos vendo? Como nós podemos perseverar se não estivermos vigilantes? Como nós podemos perseverar por algo que nós desconhecemos, que nós estamos indiferentes? A vigilância, ela parte da probabilidade de algo acontecer. Talvez você mora em um condomínio e lá tem um vigia, tem lá um controlador de acesso, um porteiro, como você quiser chamar, e ele está vigilante, tem uma câmera, tem uma tela na frente dele com várias câmeras, onde ele está vigilante a sinais, a movimentos estranhos, e ele sabe que se uma moita mexer de uma forma diferente, opa, é um sinal de alerta. Se alguém aparecer de uma forma diferente, portando talvez uma arma, ou querendo fazer alguma coisa, querendo entrar com um veículo, ele está vigilante, ele sabe o que fazer. Porque esse é o papel dele. Esse é o papel dele, estar olhando para a probabilidade de algo acontecer. Ele está preparado para que coisas possam acontecer. Se nós olharmos, por exemplo, a guarda da Rainha Elizabeth de Londres, da Inglaterra, você vê que os guardas da rainha, eles ficam 2 horas parados na mesma posição, inertes. Eles não podem se mexer, eles não podem sorrir. De tempos em tempos, apenas eles podem fazer uma marcha de um ponto a outro e voltar ao mesmo lugar e ficar parados, vigilantes. E eu pesquisando vi até que se eles precisarem desmaiar, eles têm técnica para desmaiar, tem jeito para desmaiar, tem forma, não podem nem desmaiar de qualquer jeito, eles não podem ir ao banheiro, não podem. Eles têm que ficar parados por 2 horas, vigilantes, olhando e avaliando a probabilidade de algo acontecer. Ao menor sinal de risco, eles têm que estar alerta, eles têm que estar prontos para anunciar, eles têm que estar prontos para falar. A nossa preparação como cristão tem que ser rigorosa como a de um vigilante, como a desses soldados. Se a preparação deles, de um soldado, de um vigia, é tão rigorosa, por que a nossa preparação enquanto cristãos também não deve ser? Nós como cristãos temos que estar vigilantes a sinais também. E Jesus aqui em Marcos capítulo 13, ele fala de alguns sinais. Assim como também ele vai falar em Mateus capítulo 24, ele vai falar de sinais
sinais do fim dos tempos. Em Apocalipse, você vai encontrar esses sinais. Se nós, como cristãos, estivermos indiferentes aos sinais de que o fim dos tempos está próximo, nós já estamos vivendo o fim dos tempos, nós não estamos sendo cristãos vigilantes. Consequentemente, nós estamos cumprindo aquilo que Deus quer para cada um de nós, aquilo que Deus nos chamou para fazer. O cristão vigilante, ele não está vigilante porque as coisas dele aqui na terra estão em risco. Ele está vigilante porque o dia do Senhor se aproxima, a volta do Senhor se aproxima. E um dia, pode ser hoje, pode ser amanhã, um dia nós vamos nos encontrar com Deus, nós vamos nos encontrar com Ele. Ser cristão vigilante é cuidar daquilo que temos que cuidar aqui na terra, sim, zelar pelas nossas coisas, cumprir as nossas agendas, honrar e respeitar a nossa família, as nossas coisas, os nossos compromissos, mas sem tirar o olhar das coisas espirituais, sem tirar o olhar da promessa. Sabe que promessa é essa? Não é a promessa que você vai ser rico, famoso, né, conhecido, que vai dar tudo certo para a sua vida, não. A promessa está no texto que nós acabamos de ler no versículo 13. A promessa é: aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa é a promessa de Deus para nós. Aquele que é vigilante, o cristão que é vigilante, não tira o seu olhar da promessa. Ser um cristão vigilante é para quem decide ser um cristão de verdade. É para aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Salmo capítulo 1, versículo 1 e 2. Esse é o cristão vigilante. Nós podemos ser cristãos comuns, nós podemos ser cristãos da boca para fora, é uma escolha nossa, é uma opção nossa. Mas Deus está chamando para esse tempo, o tempo do fim, cristãos que semeiam no reino de Deus, que olham para as coisas de Deus, que fazem de tudo pelo reino de Deus, porque a sua prioridade não está no seu dinheiro, na sua conta bancária, mas está em anunciar ao maior número de pessoas o Evangelho de Cristo, a salvação em Cristo Jesus. A nossa ação como cristãos é estar vigilantes a tudo isso, que já está acontecendo. Muitas coisas que eu já li aqui, com certeza, talvez até todas elas, você já viu acontecer em alguns países, em alguns continentes, em algumas cidades, talvez na rua da sua casa, talvez dentro da sua casa. São sinais do fim, sinais do fim dos tempos. Será que os nossos problemas, aquilo que nós enfrentamos, a nossa vida, são para deixar-nos como cristãos indiferentes, cristãos chateados? Não. Os nossos problemas, as nossas lutas, as tempestades da nossa vida são para nos deixar alerta, vigilantes. E o capítulo 13 de Marcos, que nós acabamos de ler, ele encerra com Jesus falando da parábola da figueira. E ele fala assim que quando os ramos aparecem, as folhas nascem, né, começa a brotar, é porque é um sinal de que está chegando o verão. E Jesus está falando isso por quê? Porque quando nós virmos os sinais que ele falou, também estará próximo o tempo do fim. Estará próximo o fim das coisas, o fim de todas as coisas. Então nós temos que estar vigilantes aos sinais. E essa é a pergunta que eu te faço. Você está vigilante aos sinais da volta de Jesus? Aos sinais do fim dos tempos? Ao fim de todas as coisas? Será que nós estamos focados demais, perdendo tempo demais, ou investindo o nosso tempo demais em coisas aqui nesse mundo e deixando de lado as coisas de Deus? Será que talvez Deus está nos chamando a atenção para priorizarmos e focarmos nas coisas do céu, da eternidade? Será que Deus está nos chamando a atenção para que nós possamos pregar e anunciar o Evangelho, nem que isso custe a nossa própria vida, para que mais pessoas junto conosco possam ter acesso à salvação em Cristo? Avalie se talvez o seu coração não está apegado demais às coisas desse mundo. Nesse episódio eu quero falar com você de 3 pontos focais de que Jesus nos chama a atenção no texto de Marcos, capítulo 13. Ele fala de muitas coisas, ele fala de muitos sinais, mas eu quero provocar você a olhar para 3 pontos que são focais, que Jesus ressalta muito nesse texto. E o primeiro deles é com relação exatamente à pregação do Evangelho. Porque
Porque ele fala no versículo 10, Marcos capítulo 13, versículo 10, vai aparecer na sua tela aí. Ele diz assim: mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. O Senhor Jesus, então, ele faz uma lista aqui dos sinais do fim dos tempos, mas ele diz que primeiro o evangelho tem que ser pregado a todas as nações, para que depois tais sinais aconteçam, para que depois tais coisas comecem a acontecer. Jesus não está dizendo que depois que o evangelho for pregado no mundo todo, as coisas vão acontecer. Não. Ele está dizendo que se as pessoas não ouvirem o evangelho, não entenderem o evangelho, não lhes for anunciada a palavra de Deus, elas não vão compreender que o que está acontecendo é o fim dos tempos. Elas vão imaginar que é coisa normal, é cultura. É normal. Essas questões que estão acontecendo são coisas normais, é a evolução da sociedade, são coisas culturais, são coisas políticas. Elas vão entender, elas vão imaginar que tudo isso que acontece, esses sinais do fim dos tempos, são coisas corriqueiras. Por isso é necessário que o evangelho seja pregado. É por isso que é necessário que o pecado seja apontado, para que as pessoas, o mundo, inclusive os cristãos, se atentem que o que está acontecendo são os sinais do fim dos tempos, os sinais da volta de Jesus. Senão elas vão achar que são acontecimentos normais. Não é normal nós termos haver uma opção política, por exemplo, com relação a aborto, liberação de drogas, né? Essas questões de gênero, ideologia de gênero que está acontecendo, entrando nas igrejas, nas famílias, são sinais do fim dos tempos. Não é questão política, não é questão da sociedade, não é questão de saúde pública, não é nada disso. Isso é mentira do diabo. Isso, na verdade, são sinais de que nós precisamos pregar o evangelho, para que essas pessoas que acham que são coisas corriqueiras entendam que Jesus está voltando. E isso precisa ser anunciado para que elas entendam que são sinais do fim dos tempos. Por isso, nós estamos nos dispondo, como casa de Deus, a ser portador de salvação, a ser cristão que evangeliza, cristão que prega a palavra. O cristão que não prega, ele não é cristão. O cristão que não sofre perseguição, talvez você fale, evangelista Ivan, no Brasil não tem perseguição, no Brasil, você que pensa que não tem perseguição. Eu até digo para você que se você acha que não tem perseguição no Brasil, é porque você não está vivendo de acordo com a palavra de Deus. Você não está vendo as pressões que a TV, que os jornais, que a mídia estão colocando para com os cristãos. Nós estamos sendo pressionados no Brasil. Nós estamos sim sendo pressionados, não só no Brasil, fora do Brasil também, muito mais. Mas nós temos sim uma perseguição. Aqueles cristãos que não são perseguidos, vou dar um exemplo: se você vai numa festa da família e lá ninguém olha para você e fala, nossa, você é crente, você não toma uma cervejinha gelada, você não gosta de uma cervejinha gelada, né? Se você não ouve isso, é porque você não está sofrendo uma perseguição. Se você não está ouvindo isso, é porque talvez você realmente goste de uma cervejinha gelada. Eu não tenho nada contra a cervejinha gelada. A questão é, qual é o testemunho que você está dando para a sua família? Qual é a conduta de cristão que você está tendo? Se você não é perseguido, provavelmente é porque você já é um deles. Se nós não somos perseguidos, é porque nós já estamos do lado de lá, nós já escolhemos o nosso lado. Cristãos vigilantes pagam o preço. Cristãos vigilantes entendem que nós temos uma missão, e a missão de ser um atalaia. Sabe o que é o atalaia? O atalaia é uma sentinela, um vigia, é aquele que olha. O atalaia, lá em Ezequiel, fala que o atalaia olhava e analisava quando os inimigos se aproximavam. O atalaia não pode ficar no mesmo nível do povo. O atalaia fica no nível superior para que ele possa enxergar e ver o inimigo se aproximando. Nós, como cristãos vigilantes, temos que estar no patamar superior. A sua vida não pode ser igual à vida da maioria. A sua conduta não pode ser igual à conduta. O seu comportamento não pode ser igual ao comportamento das pessoas. Se é normal para as pessoas ter relações sexuais antes do casamento, para você, cristão, não pode ser. Se para as pessoas é normal se embriagar, tomar uma cerveja, tomar um vinho, bebida alcoólica, fazer uso de drogas, nós, cristãos, optamos por não fazê-lo. Entendemos que nós somos templo do Espírito Santo e temos que estar alerta, vigilantes àquilo que Deus está nos chamando a atenção. Ezequiel capítulo 33, versículo 7 vai aparecer aí na sua tela. Diz assim:
A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. O atalaia, ele responde pela vida do povo. Se o atalaia ver que o inimigo se aproxima, não avisar o povo e pessoas morrerem, é da mão dele que será cobrada a vida dessas pessoas, o sangue dessas pessoas. Mas se o atalaia ver que o inimigo se aproxima e anunciar o perigo, anunciar que o inimigo está se aproximando, e mesmo assim, com o ataque, algumas pessoas morrerem, o sangue dessas pessoas não será cobrado dele. Olha o papel do cristão vigilante. Você tem nas mãos um chamado, você tem nas mãos um compromisso com Deus, de ser um pregador do Evangelho. Se você sabe dos sinais, você tem discernimento, você tem o Espírito Santo, e você não tem conduta de cristão, não prega o Evangelho, não anuncia o Evangelho, de você será cobrado o sangue de muitas pessoas na eternidade. Isso é muito sério, irmãos. É por isso que eu disse que esse último episódio talvez seja o mais forte, o mais sério, para que você entenda o seu papel como cristão. O segundo ponto focal, então, que Jesus aponta nesse texto de Marcos capítulo 13, é com relação a falsos profetas. Olha só, Marcos capítulo 13, versículo 21 e 22, diz assim: Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os ímpios. É isso que está escrito no seu texto? Não é. Para enganar, se possível, os não crentes. É isso que está escrito aí? Não. O que está escrito na minha e na tua Bíblia: para enganar, se possível, os eleitos, os cristãos, aqueles que carregam o nome de Jesus. Falsos profetas surgirão para enganar o povo de Deus. Falso profeta não é aquele que é anticristo. Falso profeta não é aquele que não fala de Cristo. O falso profeta é aquele que não anuncia e não acusa, não aponta o pecado. O profeta ele é levantado para apontar o pecado do povo, para corrigir a rota do povo. Todas as vezes que um homem de Deus não faz isso, ele se torna um falso profeta. Todas as vezes que ele é conivente com o pecado da igreja, que ele é conivente com o pecado de um irmão, que ele não aponta ao pecado, ele é um falso profeta. E quantos falsos profetas existem? Estão diante de nós? Quantos falsos profetas estão aí querendo ensinar, falar e nunca se sentaram para aprender, nunca aprenderam o que é se submeter a um pastor, nunca aprenderam o que é se submeter a uma igreja, a uma liderança, nunca aprenderam a viver em comunhão, nunca construíram nada na igreja com o povo. Não é fácil viver em comunhão com a igreja. As pessoas são diferentes. A Bíblia diz que o espírito e a carne militam contra si, isso acontece dentro da igreja também. Nós queremos, às vezes, falar algo para um irmão, mas temos que nos segurar. Não é fácil viver em família, viver em sociedade, viver em comunidade com a igreja. É aqueles que, não preciso de igreja, eu vou fazer a minha vida, eu vou construir o meu jeito. Esse falso profeta está levando muitos para o buraco. Muitos cristãos estão sendo convencidos por essas pessoas. Pessoas que se dizem cristãos, se dizem homens de Deus, mas que não apontam o pecado, não ensinam as pessoas, não corrigem as pessoas, porque aquela pessoa que não te conhece não te corrige. Quem não tem compromisso e autoridade espiritual sobre a tua vida não vai te corrigir, porque ele não tem compromisso nenhum com você. Ele quer que você seja um seguidor. O seu pastor, a sua igreja, o seu líder quer que você seja um discípulo. E essa é a nossa missão na casa de Deus: amar a Deus servindo pessoas, fazendo discípulos e não seguidores. Porque o seguidor vem e vai, o discípulo fica até a morte, o discípulo permanece. O terceiro ponto focal que Jesus então fala nesse texto é aquele que mais nos alegra, é aquele que mais nos impulsiona e faz com que nós servamos mais a Deus, cada vez mais, cada dia mais. O terceiro ponto focal que Jesus fala para sermos vigilantes é quanto à volta de Jesus. E o texto de Marcos capítulo 13, 26 e 27, diz assim, vai aparecer para você aí:
Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e glória, com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Jesus voltará, isso é um fato. Jesus voltará e os sinais já estão aí. Isso é um fato que vai acontecer. E nós estamos vigilantes? Nós estamos preparados para isso? Estamos vigilantes quanto ao nosso estado de salvação? O nosso nome está escrito no livro da vida. Você que está me acompanhando agora, você tem Jesus como seu Salvador? Você é um cristão que evangeliza? Você é um cristão que está vigilante a tudo isso? Marcos capítulo 13, no encerramento do capítulo 13, versículo 35 e 36, Jesus diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. Cristãos que não são vigilantes são cristãos que estão dormindo. Infelizmente, são muitos que estão dormindo. Como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, não são poucos os que dormem, são fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Os cristãos que não estão vigilantes, os cristãos que estão dispersos, estão dormindo, sonhando que vão para o céu, mas na verdade os seus pecados sem arrependimento estão o carregando com dons, com talentos, com conhecimento bíblico, com teologia. Os seus pecados sem arrependimento estão carregando ele com tudo isso para o fundo do inferno. E você? E nós? Somos cristãos vigilantes? Estamos vivendo uma vida dissoluta, com libertinagem, com depravação, corrupção? Qual que é a vida cristã que você escolheu? A vida cristã não tem nada disso. A vida cristã não é uma vida só de acertos, nós erramos, mas o texto em Provérbios diz que 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios cairão e ficarão prostrados no seu tropeço. Você pode cair, você pode errar, mas você se levantará em nome de Jesus. Isso é ser um cristão vigilante, que olha para Jesus, que tem o seu foco em Jesus. Para encerrar essa série, eu quero deixar essa palavra para você. Seja um cristão vigilante quanto à pregação do Evangelho, quanto aos falsos profetas que estão ao seu lado, os falsos cristãos que estão ao seu lado, e quanto à volta de Jesus. Jesus voltará, e essa é a nossa esperança. A nossa esperança não está em coisas desse mundo. A nossa esperança, como diz o apóstolo Paulo, se a nossa esperança em Cristo se limitasse apenas às coisas desse mundo, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Mas a nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança está em Jesus, porque Ele foi nos preparar um lugar e Ele virá para nos buscar. E esse dia está muito próximo de acontecer. Você está preparado? Eu quero orar por você neste momento. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, nós colocamos em Tuas mãos as nossas vidas, meu Deus, os nossos pecados. Nós nos arrependemos dos nossos pecados e dizemos, ó Pai, que o Senhor é o dono da vida, o dono da eternidade, e nós queremos, ó Deus, servir a Ti com a nossa vida, colocando diante de Ti tudo aquilo, ó Pai, que temos feito, os nossos erros e os nossos acertos, para que o Senhor nos ensine e nos corrija a sermos cristãos vigilantes, que olhem para a Tua palavra, que olhem, meu Deus, para aquilo que o Senhor tem nos ensinado e recebem o Senhor de fato como o Senhor da nossa vida, como nosso Salvador. Muito obrigado, Jesus, por isso que nós aprendemos neste momento a sermos cristãos vigilantes. Senhor, assim nós oramos crendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos encerrando essa série, esse último episódio, Cristãos Vigilantes, dessa série O Cristão e o Evangelismo. Eu espero que você tenha sido abençoado como eu fui. Espero que você tenha compartilhado essa série com mais pessoas e que Deus possa te abençoar poderosamente. Até uma próxima oportunidade. Que Deus te abençoe. Um abraço para você e para toda a sua família.